Vamos para o capítulo 8 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Às 5 horas, as duas moças se retiraram para se vestir, e às 6h30, Elizabeth foi chamada para jantar. As muitas perguntas que lhe foram dirigidas, e dentre as quais teve o prazer de notar a extrema solicitude do Sr. Bingley, ela não conseguiu dar uma resposta sequer de todo favorável. Jane não havia melhorado. As irmãs, ao ouvir isso, repetiram 3 ou 4 vezes quanto o fato as entristecia. Que terrível era ter um forte resfriado e como elas detestavam adoecer. Mas depois não voltaram mais a tocar no assunto e sua indiferença por Jane, quando esta não estava na presença delas, restituiu a Elizabeth toda a sua antipatia anterior pelas mesmas. Na verdade, o irmão era o único do grupo que ela podia considerar com alguma complacência. A ansiedade dele por Jane era evidente, e as atenções que ele dispensava eram realmente solícitas. E isso a impedia de se sentir uma intrusa, como acreditava ser considerada pelos outros. Só ele parecia se preocupar com ela. A senhorita Bingley estava absorta no Sr. Darcy, e a irmã pouco menos que isso. Quanto ao Sr. Hurst, ao lado de quem Elizabeth se sentava, era um indolente, que vivia somente para comer, beber e jogar cartas. E que, ao descobrir que ela preferia um prato simples a um bom guisado, nada mais encontrou para lhe dizer. Terminado o jantar, ela voltou imediatamente para junto de Jane, e mal saiu da sala. A senhorita Bingley começou a criticá-la. Definiu suas maneiras como realmente rudes, um misto de orgulho e impertinência, e que ela não tinha boa conversa, nem estilo, nem beleza. A senhora Hurst pensava o mesmo e acrescentou: em resumo, ela não tem nada que a recomende, a não ser que é uma ótima caminhante. Nunca vou esquecer a aparência dela desta manhã. Parecia realmente quase uma selvagem. Na verdade, parecia mesmo Louisa. Eu mal pude me conter. Que falta de bom senso vir desse jeito. Qual a necessidade de correr pelos campos só porque a irmã tinha apanhado um resfriado? E com o cabelo tão desalinhado, tão desgrenhado? Sim, e o saiote? Acho que reparou que estava sujo de lama até uma altura de 6 polegadas, tenho certeza. E que ela rebaixava a saia para escondê-lo. Mas sem muito êxito. O retrato que nos oferece pode ser muito exato, Louisa, disse Bingley, mas para mim passou totalmente despercebido. Achei a senhorita Elizabeth Bennet perfeitamente bem quando entrou na sala esta manhã. Quanto ao saiote enlameado, nem sequer reparei. Estou certa de que reparou nele, Sr. Darcy, disse a senhorita Bingley, e estou inclinada a pensar que o senhor não gostaria de ver sua irmã exibir-se desse modo. Certamente que não. Percorrer 3, 4 ou 5 milhas, ou quanto for, com lama pelos tornozelos e sozinha, completamente sozinha. Que poderia pretender com isso? A mim, parece revelar uma abominável e presunçosa independência, uma total indiferença provinciana pelo decoro. Revela um afeto pela irmã, digno de elogios, disse Bingley. Receio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley num sussurro, que esta aventura tenha afetado um tanto sua admiração pelos belos olhos dela. De maneira nenhuma, replicou ele. Estavam mais brilhantes, graças ao exercício. Seguiu-se breve pausa após essa conversa, e a senhora Hurst a interrompeu, dizendo: tenho a maior consideração pela senhorita Jane Bennet. É realmente uma moça muito doce e desejo de todo o coração que se arranje muito bem na vida. Mas com tal pai e tal mãe, e com relações tão insignificantes, receio que não tenha muita chance. Acho que ao ouvir dizer que o tio delas é advogado em Meryton. Sim,
E tem outro ainda, que vive em algum lugar perto de Sheapside. Isso é fundamental, acrescentou a irmã, e ambas riram com gosto. Mesmo que tivessem tantos tios para encher toda Sheapside, exclamou Bingley, não seria isso que a tornaria um pingo menos agradáveis. Mas deveria diminuir-lhes consideravelmente a probabilidade de se casarem com homens de destaque na sociedade, replicou Darcy. Bingley não deu qualquer resposta, mas as irmãs concordaram vivamente e deram vazão a seus gracejos, por algum tempo, à custa das pobres relações de sua querida amiga. Com renomada ternura, no entanto, elas retornaram para o quarto dela, ao deixar a sala de jantar, e ali permaneceram até serem chamadas para o café. O estado de Jane ainda inspirava cuidados, e Elizabeth não a deixaria sozinha até bem mais tarde. Quando se tranquilizou ao vê-la adormecer, e quando lhe pareceu razoável e de bom tom que deveria descer, ao entrar na sala de estar, encontrou todo o grupo na mesa de jogo de cartas e foi imediatamente convidada a participar. Mas, suspeitando que apostassem dinheiro, declinou o convite e, desculpando-se por causa da irmã, disse que preferia entreter-se com um livro pelo pouco tempo que poderia ficar. O Sr. Hush olhou-a com certo espanto. "Prefere ler a jogar cartas?" perguntou ele. "Isso é bem estranho." A senhorita Elizabeth Bennet, disse a senhorita Bingley, não gosta de cartas. Ela é uma grande leitora e não encontra prazer em nada mais. "Não mereço tal elogio nem tal recriminação", exclamou Elizabeth. "Não sou uma grande leitora e sinto prazer em muitas coisas." "Cuidar de sua irmã, tenho certeza de que lhe dá prazer", disse o Sr. Bingley, "e espero que logo o sinta em dobro ao vê-la totalmente restabelecida." Elizabeth agradeceu de coração e se dirigiu então a uma mesa sobre o qual havia alguns livros. Ele imediatamente se ofereceu para buscar outros, todos os que sua biblioteca continha, e desejaria que minha coleção fosse maior, tanto para seu benefício como para meu crédito. Mas sou um preguiçoso, e embora não tenha muitos, tenho mais que aqueles que alguma vez haverei de ler. Elizabeth assegurou-lhe que se contentaria perfeitamente com os que havia na sala. "Ficou surpresa", disse a senhorita Bingley, "que meu pai tenha deixado uma coleção tão pequena de livros." "Que maravilhosa a sua biblioteca de Pemberley, Sr. Darcy." "Devia ser boa", replicou ele. "Representa o trabalho de muitas gerações. E, além disso, o senhor a tem aumentado muito, pois está sempre comprando livros. Não posso compreender como se chega a negligenciar uma biblioteca numa época dessas." "Negligenciar? Tenho certeza de que o senhor não negligencia nada que possa aumentar as belezas de local tão nobre. Charles, quando construir sua casa, gostaria que fosse tão bonita como Pemberley. Gostaria que assim fosse. Mas eu o aconselharia realmente a comprar suas terras nessas redondezas e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há condado mais bonito na Inglaterra do que Derbyshire. De todo o coração, vou comprar até Pemberley se Darcy se dispuser a vender." "Estou falando de possibilidades, Charles. Palavra de honra, Caroline. Acho mais fácil comprar Pemberley do que imitá-la." Elizabeth estava tão presa ao que se passava que prestou bem pouca atenção ao livro que apanhara. E logo, deixando-o totalmente de lado, aproximou-se da mesa de jogo e sentou-se entre o Sr. Bingley e a irmã mais velha, para observar a partida. "A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera?" perguntou a senhorita Bingley. "Será que já está tão alta como eu?" "Penso que sim. Agora está aproximadamente da altura da senhorita Elizabeth Bennet, ou até mais alta. Como anseio torná-la a vê-la. Nunca encontrei ninguém que me encantasse tanto. Que porte o seu, que maneiras! E tão prendada para sua idade. Sua performance no piano é verdadeiramente tocante." "Para mim, é incrível", disse o Sr. Bingley. "Como as jovens devem ter paciência para se tornarem tão prendadas como todas elas são. Todas elas pintam mesas, forram biombos e tecem bolsinhas.
Não conheço nenhuma que não faça tudo isso. E tenho certeza de que nunca ter ouvido falar pela primeira vez de uma jovem sem ser informado de que era muito prendada. Sua lista de dotes de alcance comum, disse Darcy, tem muito de verdade. A palavra é aplicada a mais de uma mulher que não a merece, senão por ser capaz de tecer uma bolsa ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com sua apreciação das jovens em geral. Não posso me gabar de conhecer mais de meia dúzia, de todas as que fazem parte de meu círculo de amizades, que sejam realmente dotadas. Nem eu, com certeza, disse a senhorita Bingley. Nesse caso, observou Elizabeth, devem exigir muito, em sua opinião, para considerar uma mulher verdadeiramente prendada. Sim, de fato exijo muito. Oh, certamente, exclamou sua fiel aliada. Nenhuma poderá ser considerada realmente prendada se não ultrapassar em muito o que é geralmente estimada como tal. Uma mulher deve ter um profundo conhecimento de música, canto, desenho, dança e línguas modernas para merecer tal qualificação. E além de tudo isso, deve possuir seu jeito peculiar de ser, de maneira de caminhar, de tom de voz, de trato e expressões. Caso contrário, só merecerá parte da qualificação. Tudo isso ela deve possuir, acrescentou Darcy, e a tudo isso deve acrescentar algo ainda mais substancial, a prática assídua da leitura para o desenvolvimento de sua mente. Não me surpreendo mais que conheça apenas 6 mulheres prendadas. Chego até a pensar agora que conheça alguma. Tem em tão pouca conta seu próprio sexo que duvide da possibilidade de tudo isso? Nunca vi semelhante mulher. Nunca vi tanta capacidade, gosto, aplicação e elegância juntas, como as descreve. A senhora Hush e a senhorita Bingley protestaram contra a injustiça da dúvida implícita e ambas afirmaram que conheciam muitas mulheres que correspondiam à descrição. Quando o Sr. Hush as chamou à ordem, com amargas queixas pela desatenção ao jogo de que participavam. Como toda a conversa chegara desse modo ao fim, Elizabeth deixou a sala logo depois. Eliza Bennet, disse a senhorita Bingley. Mal a porta se fechou. É uma dessas moças que procura recomendar-se ao sexo oposto menosprezando o próprio. E ouso dizer que, com muitos homens, isso funciona. Mas, em minha opinião, é um truque desprezível, uma astúcia mesquinha. Sem dúvida, replicou Darcy, a quem essa observação era particularmente dirigida. A mesquinhez em todos os truques que as mulheres às vezes utilizam para cativar. Tudo o que tem certa afinidade com astúcia é desprezível. A senhorita Bingley não ficou inteiramente satisfeita com essa resposta, de modo que continuou a insistir no assunto. Elizabeth voltou para junto deles, só para dizer que a irmã tinha piorado e que não podia deixá-la. Bingley falou em chamar imediatamente o Sr. Jones, enquanto as irmãs dele, convencidas de que nenhum conselho provinciano poderia ser de alguma utilidade, recomendaram que se enviasse logo alguém à capital para chamar um dos mais eminentes médicos. Ela nem quis ouvir falar disso, mas não era de todo contrária à proposta do irmão delas, e ficou decidido que logo pela manhã cedo se chamaria o Sr. Jones, se a senhorita Bennet não mostrasse considerável melhora. Bingley ficou muito preocupado e as irmãs afirmaram que se sentiam profundamente tristes. Aliviaram sua tristeza, porém, com duetos após a ceia, enquanto ele tentou encontrar melhor conforto para seu estado de alma, transmitindo recomendações à governanta para que desse toda a atenção necessária à doente e à irmã. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!